pessoal, eu me chamo Carla Leal, sou psicóloga clínica da infância e da adolescência, psicóloga materna e perinatal. Esse universo, né, da maternidade e da infância e da adolescência são assuntos que me encantam muito e por isso eu resolvi seguir a psicologia, né? Eu gostaria de aproveitar esse espaço e agradecer ao Educo pelo convite, né, pelo espaço de poder falar um pouquinho, né, sobre a infância. Então, hoje eu vou falar um pouquinho aqui pra vocês sobre o Terrible 2, que nada mais é do que a crise dos 2 anos, ou num termo mais engraçado, como muitas pessoas chamam, a adolescência dos bebês, né? Antes de mais nada, eu queria dizer a vocês que eu vou aqui falar sobre, vou tentar seguir um roteirinho de perguntas, né, que passaram pra mim, mas caso vocês tenham alguma dúvida, tenha algo que fique pendente, vocês sentirem falta de algo, vocês podem me procurar, eu tô à disposição pra ajudar vocês e vai ser com o maior prazer que eu vou tentar ajudar vocês, tá bom? Então, antes de começar qualquer coisa, antes de começar a falar de qualquer assunto, agora eu acho que é importante a gente primeiro tentar entender o que é que de fato é esse Terrible 2, né? A tradução literal desses terríveis 2 anos, né, que a gente fala. Na verdade, ele se inicia um pouco antes dos 2 anos e ele pode ir até os 3 e pouquinho, mais ou menos. É uma fase do bebê que ela tem sido muito discutida, porque é quando o bebê ele começa a testar os limites e ele começa a deixar pai e mãe cabelo em pé, né? Isso é o que acontece na maior parte das famílias. Mas, na verdade, essa é uma fase muito de descobertas, né? De algo que lembra a adolescência propriamente dita, né? E é por isso que ela é categorizada como a adolescência dos bebês. Todo bebê passa pela adolescência dos bebês? Não! Tem bebês que não mudam seu comportamento, tanto que tem pai e mãe que nem sente, nem acha que o bebê tá passando, e nem sabe, nem conhece essa crise, né? Dos 2 anos. Mas, na verdade, tem muitos bebês que sentem isso. Pai e mãe é que sentem mesmo. Porque, na verdade, os bebês começam a ter comportamentos de testar os limites dos pais. Desobedecendo, as famosas birras, né, que não acabam nunca. Então, assim, é uma fase em que o bebê, ele, mesmo que já não tenha desenvolvido a linguagem verbal, ele se comunica bem, né, com a linguagem não verbal dele, mas ele tem aquela comunicação e ele se comunica bem, com gestos, com vontades, então ele entende muitas coisas. Mas, fora essas birras, também é uma fase muito fofa e é uma fase espetacular e é uma fase linda do desenvolvimento infantil, né? Embora muitos pais fiquem bem estressados, irritados com tudo, né? Com o comportamento, na verdade, desse bebê nessa fase, tem muita coisa legal no desenvolvimento, mas eu vou falar mais pra frente. Na verdade, vamos começar falando de que, tipo, quem tem filho pequeno, né? Vamos estabelecer uma idade aí por volta de 1 ano e meio até os 4 anos, com certeza a maior parte dos pais já vivenciaram algum tipo de comportamento do tipo, mas eu quero, não, né? Pronunciadas com ênfase, né? Com vontade, né? Então, assim, essas frases, elas já fizeram parte do dia a dia de vocês, de alguma forma. E muitas vezes o que acontece até muda o comportamento da criança. Então, é uma criança que começa dizendo, eu quero. Dali a 5 minutos, ela, mas eu não quero isso. Vai comer, começa um processo de seletividade alimentar. Então, é uma criança que vai dizer, mas eu quero comer arroz. Quando você coloca no prato o arroz, mas eu disse que eu não queria arroz. E aí é pai e mãe de cabelo em pé, porque vai começar um processo de educação. E aí é muito difícil para pai e mãe, porque não é fácil para ninguém. Mas na verdade a gente precisa começar a entender que essa é uma fase que as crianças elas começam a perceber os seus próprios desejos, né? Com toda a intensidade, eles começam a colocar para fora, mesmo que eles não entendam ou que eles não saibam direito quais são, na verdade, esses desejos deles. Então, esse período, muita gente pergunta qual é a causa, né, dessa crise, dessa adolescência dos bebês. Mas, na verdade, não existe uma causa. Mas, na verdade, é o próprio desenvolvimento natural da criança.
né? Então, essa fase dos 2 anos é um período de muita mudança para a criança, para o bebê, né? Até então, ele seguia muito os modelos dos pais, tanto do pai quanto da mãe. Ainda era um processo que ele tá, na verdade, vivendo um processo que ele começa a se perceber enquanto indivíduo. Um indivíduo que tem desejo, um indivíduo que tem opinião própria. E isso vai gerar uma enorme necessidade dele de tomar decisões e de fazer escolhas por ele. Por exemplo, mas agora eu quero ir tomar banho. Não quero ir tomar banho. Ele vai começar a se perceber como tendo vontade. Não é mais aquele bebezinho de 3 meses, 4 meses em que o pai e a mãe determinam a hora do banho. E isso eu não tô querendo dizer que pai e mãe não tem que estabelecer regras, que a criança não tem que ter uma rotina. Pelo contrário, a rotina é algo super importante na vida de uma criança. Mas, o que é que acontece? E o que é importante a gente lembrar nessa fase específica, né, da crise dos 2 anos? É que essas escolhas e essa necessidade de tomar decisões e de fazer escolhas por si mesma, ela acaba gerando uma resistência da criança em seguir, né, os pedidos dos pais, aquilo que os pais falam. Então, não é necessariamente uma ação consciente da criança, mas na verdade é uma tentativa de atender esse desejo interior, a essa descoberta dela, né? Como de ser um ser, na verdade, independente do pai, independente da mãe. E ela começa a se descobrir que a mãe é algo e ela é outra, que a mãe é um ser e que ele é outro. Então, assim, imagine como isso deve ser difícil na cabecinha de um bebezinho de 2 anos. Então, não é fácil. Mas, ao mesmo tempo que ele começa a entender essa diferenciação de ser, né? Ele começa a querer tomar essas decisões. E ele tem dificuldade em tomar essas decisões. Não é fácil para o bebê, né? Porque ele ainda não tem maturidade suficiente. Então, muitas vezes, a criança vai discordar até dela mesma. E aí é onde entra. Ou eu queria o arroz na hora do almoço, mas depois eu não quero. Ou eu queria e não quero, enfim, né? E aí você se pergunta: filho, você quer comer o quê? Ele vai dizer macarrão. Mas quando você chega com um prato de macarrão, mais uma vez o que ele vai dizer? Eu não quero. Aí a mãe já começa a ficar de cabelo em pé, o pai já não começa a saber o que é que diz. E aí diz pra criança que ela vai ter que comer, porque já colocou e é comida, e comida não se estraga. E começa assim um embate entre o pai e o filho, que não é saudável, na verdade. Então, imagina você com pressa pra ir pra algum lugar, seu filho tá ótimo, e aí você diz assim: filho, preciso que você entre no carro agora. Você acha que ele vai fazer de tudo para atender aquilo que você tá pedindo. Mas, na verdade, a criança vai dizer que não quer ir. Que não. E vai começar a testar os seus limites enquanto mãe, enquanto autoridade daquela criança. Então, assim, é uma fase muito difícil para os pais também. Não é difícil só para a criança. A diferença é que o pai e a mãe têm maturidade e conhecimento suficiente para entender que aquele momento faz parte do processo de desenvolvimento infantil e a criança não. E o pai, sabendo que isso é uma fase que faz parte do processo de desenvolvimento da criança, o pai e a mãe, ele talvez consiga lidar melhor com essa situação. E eu não estou querendo dizer com isso que é fácil. Não, não é. Eu entendo e eu compreendo. E eu, inclusive, acolho esse pai e essa mãe, porque eu, inclusive, vivo isso dentro da minha casa. Então, assim, é uma fase de uma experiência muito intensa, emocionalmente falando, para as crianças. E, assim, ela é muito cheia de conflitos para as crianças, para os pais, porque entenda que, ao mesmo tempo em que a criança ela começa a buscar a sua identidade, ela não quer desagradar os pais. Ela não quer ver as expressões faciais dos pais de desapontamento. E aí é que é difícil para a criança também, sabe? Ela se vê num jogo de tipo, mas eu realmente desejo e quero isso, mas eu também não quero desapontar papai e mamãe. Então, assim, é como se ela ficasse numa dicotomia muito grande, né? Não é uma fase simples. E aí as crianças começam a gritar, a modificar o seu tom de voz para tentar conseguir aquilo que ela quer. E aí, veja que interessante. Tem na Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos,
eles fizeram uma pesquisa, né, exatamente sobre isso. A pesquisa foi divulgada nos Estados Unidos, enfim. É uma pesquisa que mostra que as crianças dessa idade, veja, crianças de 2 anos, entre 2 e 3 anos, sabem muito bem os efeitos que o tom da sua voz, que os seus sons, eles causam nas pessoas. Então, imagine. Nessa pesquisa, eles mostraram que as crianças são capazes de adaptar, na verdade, o tom de voz delas de acordo com a situação, na verdade. Ou seja, se essas crianças, elas querem que você preste atenção, elas vão ser capazes de gritar com você até que você pare e preste atenção no que ela está falando. Então, veja que interessante. A gente às vezes acha que a criança de 2 anos ela não tem capacidade de compreensão de determinadas coisas, mas essa criança de 2 anos sabe que se mudar o tom de voz dela, papai e mamãe vão olhar. Vão deixar de fazer o que estavam fazendo para sentar aqui no chão e brincar comigo. Elas sabem que se gritarem e fizerem aquela birra de espernear no meio do supermercado, papai e mamãe vão me dar aquele chocolate, aquele biscoito, aquele brinquedo, enfim, aquele objeto do meu desejo. E aí a criança começa a se condicionar de que eu grito, eu tenho. Entende? E aí é esse condicionamento que é perigoso. É sugestivo para os pais, porque acaba que muitos pais querem fazer isso para evitar uma situação chata até no meio da rua. Muitas vezes fazem isso para que a criança não dê um escândalo no meio da rua, mas não sabem que isso, na verdade, está condicionando a criança a querer ter aquele determinado comportamento. Então, os pais, eles precisam ter paciência, sabe? Porque é um momento em que começa esse processo de educação. Eu costumo brincar no consultório, né, conversando com alguns pais que chegam para conversar comigo sobre algumas demandas dos seus filhos, e eu brinco dizendo assim, veja como é interessante. A gente, quando vai cursar e a gente escolhe uma determinada profissão, a gente passa anos na faculdade se preparando para aquilo. Por exemplo, eu sou jornalista, eu passei 4 anos na faculdade estudando jornalismo. Depois resolvi fazer psicologia, foram mais 5 anos fazendo psicologia, mais especialização. Então, assim, são anos que a gente se dedica estudando e aprendendo sobre aqueles assuntos. E para ser pai e mãe? A gente não faz faculdade para isso. Então, assim, a gente aprende sendo, vivendo no dia a dia. Então, a gente vai aprender errando, a gente vai falhar. E aí vai ter os seus momentos de glória também, né? De alegria, porque acertamos em muitas coisas. Mas, na verdade, ser pai, ser mãe, é muito tentativa e erro. A gente vai errar muito e a gente vai aprender muito com os nossos próprios erros. E isso é que é o bonito de se ver. É um crescimento que a gente tem também. De amadurecimento, de conhecimento de nós mesmos, né? Dos pais. Então, assim, essa fase da crise dos 2 anos, do Terrible 2, ela é uma fase onde se inicia esse processo de educação e é um processo muito importante para se ensinar a criança o que é que pode, o que é que não pode, né? O que é certo, o que é errado. E é um momento crucial para pai e mãe eles tentarem passar os seus valores, passar aquilo que para eles de fato é importante, aquilo que de fato baseia a educação que eles querem dar para os filhos. Então, assim, não é do dia para a noite que tudo isso vai acontecer, porque isso demanda tempo para a criança assimilar e para a criança conseguir colocar em prática. Não vai ser do dia para a noite que a criança vai saber que jogar aquela comida no chão tá errado. A criança, ela aprende muito por repetição. Então, assim, gritar ou fazer birra é só uma maneira que o bebê tem de demonstrar toda a insatisfação que ela tem com alguma situação, porque não foi atendida no seu desejo. Então, assim, na verdade, quando a gente fala dessa birra dessa criança, a gente tá falando de um processo de desenvolvimento de uma criança que, às vezes, mal fala, né? Que tá no seu processo de desenvolvimento. Então, assim, acho que é muito importante a gente, nesse momento, a gente lembrar que nesse período algumas mudanças, na verdade, neurologicamente, elas estão acontecendo e são mudanças importantes, porque ocorre, né, um abrupto desenvolvimento cerebral na criança.
é motor, é sensitivo, é perceptório. Então, assim, existe uma mudança muito grande. E, por consequência, a criança vai começando a aumentar consideravelmente sua competência linguística, seu processo de organização do pensamento, a capacidade que a criança tem de explorar o mundo, né? De explorar o mundo no sentido de trazer uma percepção de autonomia para essa criança e de independência, principalmente para ela, na tomada de decisão dela de mundo, do modo como ela enxerga o mundo, do modo como ela quer determinadas coisas. Então, assim, isso é muito importante falar, porque, assim, quando a gente está falando sobre desenvolvimento, quando a gente fala de desenvolvimento, né, e principalmente desenvolvimento infantil, a gente tem que entender que diversas nuances estão acontecendo ao mesmo tempo, né, concomitantemente. Então, assim, a gente fala dessa crise dos 2 anos, a gente fala dessas birras dessa criança, mas na verdade a gente está falando de um desenvolvimento, principalmente desenvolvimento cerebral, abrupto, muito grande. São muitas conexões sendo feitas naquele momento. Então, assim, não é fácil para a criança lidar com tudo isso de forma tranquila. Algumas até passam, como eu falei no início. Então, assim, algumas crianças, elas passam por essa fase dos 2 anos de forma muito suave, muito sutil. Muitos pais e mães nem sequer notam que a criança está passando por essa fase. Mas, numa maior parte das crianças, isso acontece. É o que a gente vê, é a realidade que a gente vê dentro das casas. Então, assim, deixo aqui, friso, que na verdade esses bebês, o que eles precisam, na verdade, é serem amados, muito amados, ensinados e educados. E a educação não é uma coisa simples. O ensinar, né, para essas crianças, não é uma coisa que se acontece da noite para o dia. Não é tão simples quanto parece. Então, nesse processo de educação, de repetição, principalmente de repetição, né? A gente precisa entender que esse bebê ele vai ter comportamentos que vai ser de gritar, de jogar objetos no chão, de se jogar no chão, muito egocentrismo, né? Crianças que acham que o universo gira em torno do umbigo deles. Então, assim, eles vão insistir nesses tipos de comportamento porque é uma maneira que eles enxergam de chamar a atenção, sabe? Então, assim, é muito importante que tanto pai, mães e cuidadores, eles estejam preparados para lidar com essas situações inusitadas, porque, né, no fundo a gente sabe, mas a gente não espera passar por essas coisas. Então, assim, tenham paciência. Sei que não é fácil, mas tenham paciência. É o começo, é o início, sabe? Pai e mãe, sempre na hora que tiver aquela birra, aquele momento mais crítico, pense assim, que nem um mantra: isso vai passar, porque vai passar, de fato vai. Eu sei, principalmente enquanto psicóloga e como mãe também, sei que você precisa impor respeito, eu sei que é preciso impor limites para as crianças, principalmente para esses bebês, para que eles entendam que eles não mandam na situação. E essa é a hora dos pais iniciarem esse processo educativo e ensinar, né? Ensinar aquilo que vai ser realmente crucial e importante, que na verdade vai ser só lapidado durante a vida. Então, na verdade, essa fase ela não é tão assustadora quanto ela parece. Respira, né? E repassa para o teu bebê aqueles valores que você considera como importantes. A empatia, a gratidão, o saber ouvir o outro. Olha quantos valores legais e bacanas que muitos pais e mães, eu tenho certeza que têm, e que são valores super importantes e que são importantíssimos, eu diria até fundamentais, da gente estar passando isso para as crianças. E elas vão crescer sendo lapidadas nesses valores de empatia, de gratidão. Então, assim, tenham paciência que vai dar certo, né? Eu acho que, assim, a gente precisa ser otimista quanto a isso também, por mais difícil que pareça essa fase. E eu sei, assim, vou dizer a vocês, porque eu já vi muitos pais no meu consultório falando que não é fácil lidar com as crises de choro, aquelas birras mais fortes, principalmente na frente de outros. Então, assim, eu sei que é complicado. E aí, vamos começar algumas dicas, né? Uma dica que você pode fazer é meio que se antecipar a essa crise do seu filho. Ou seja, o que é que você pode fazer? Alguns combinados.
Então, às vezes, antes de sair de casa, é importante você combinar. Ok, meu filho só tem 2 anos, ele não vai entender o que eu tô dizendo. Mas, mesmo assim, comece a mostrar a ele que existem certos combinados. Por exemplo, você pode combinar com seu filho. Filho, a gente vai numa loja comprar o presente do seu amiguinho da escola. Mas a gente não vai comprar nenhum presentinho pra você. Não dessa vez. De uma próxima vez, papai e mamãe compram. Tá bom? Ok. Quando chegar lá, se a criança fizer aquele escândalo, você fez um combinado. E aí você vai se baixar na altura do olho do seu filho para mostrar que você não é maior do que ele, mas na altura, estabelecendo aquela comunicação, né? Linear, de igual para igual. Mostrar a ele de que, filho, antes de sair de casa, a gente fez um combinado. Hoje é só o presente do teu amiguinho pra gente ir pro aniversário. Tá? Da próxima vez que mamãe vier, mamãe compra. A criança pode compreender isso naquele momento, como pode ser que ela não compreenda. Mas, caso ela não compreenda, acolha aquela birra. Abrace, diga a ele que enquanto ele estiver chorando, você não consegue compreender o que de fato ele quer, né? Abrace seu filho. Eu acho que o afeto, na verdade, ele é primordial, né? Para se passar dessa fase da crise dos 2 anos de uma forma muito mais suave para pais e mães. Então, assim, outro ponto importante, que é extremamente importante se observar, né, quando a gente fala dessa crise dos 2 anos, é sobre algumas rotinas da criança. Então, tem alguns fatores específicos, como dormir, fome, cansaço, um ambiente novo que a criança nunca foi. Esses são alguns fatores, muitas vezes, que desencadeiam em birras. Às vezes é só cansaço, às vezes é só uma fome, às vezes é um ambiente que ele não conhece, que vai fazer com que aquela criança tenha birra, que ela tenha uma crise de choro. Então, assim, antes de dizer que, na verdade, isso é uma birra, né, da adolescência do bebê, observe esses fatores também. É importante, porque tudo isso pode deixar seu filho irritado, fazendo com que ele dê aquele show onde ele estiver, numa hora que você não gostaria. Então, assim, eu vou passar agora, vou enumerar, né, como eu já comecei, essas algumas dicas de como lidar na hora dessa crise, né, emocional. Eu não vou dizer que são dicas, na verdade são algumas orientações que eu passo inclusive no consultório. Então, em primeiro lugar, respirar fundo. Papai, mamãe, não é fácil. Então, assim, respira fundo. Tentar manter a calma é muito importante nesse momento, porque faz com que a gente não tome nenhuma decisão precipitada. Ou seja, faz com que evite que a gente retorne aquela birra com um grito, por exemplo, né? E aí, presta bem atenção. Quando a gente retorna, né, aquela birra com um grito, o que é que a gente tá ensinando a essa criança? Que grito resolve as coisas. Quem gritar mais alto, vence. E eu acredito muito que não é isso que você quer ensinar pro seu filho. Então, assim, respira fundo. E pensa como um mantra, vai passar. Certo? Outro ponto importante é você avaliar aquela situação antes de tomar uma postura, antes de tomar uma decisão. Como eu falei quase agora, abaixa, né? Se abaixa, fica no nível do teu filho para olhar olho no olho. Tenta estabelecer um diálogo que seja empático, principalmente, sabe? Ou seja, se coloque no lugar do seu filho naquele momento, sabe? Busque entender o que é que ele tá pensando, o que é que ele tá sentindo. Tenta se certificar de fato que não tem nenhuma outra necessidade fisiológica, como aquelas que eu falei, de sono, de fome, de ser um ambiente novo, né? A fralda que tá suja, o cansaço, enfim. Tenta observar se tem algo nesse sentido que tá desencadeando essa birra. E se tiver, tenta controlar, né? Por exemplo, a fome, dar um lanche. Se for o sono, tenta acolher para que a criança consiga dormir, né? Enfim, solucionar, né, essas necessidades fisiológicas. E caso não seja, segue aqui as orientações, né? Outro ponto importante é encarar
na verdade, esse comportamento, como, na verdade, um pedido de ajuda do teu filho, né? Como eu expliquei antes. Então, assim, a criança é um bebê de 2 anos, ele ainda não tem as habilidades, diria até habilidades sociais também, para se expressar adequadamente. Então, se a gente olhar para a birra da criança com a lente de essa criança tá querendo me desafiar, ela tá testando os meus limites, a gente tende a querer mostrar que a gente é superior a ela. E aí a gente começa a entrar numa disputa de poder com esse bebê. Mas se a gente olhar com uma outra lente para essa criança de meu filho tá com dificuldade de expressar o que ele tá sentindo, a atitude da gente vai ser muito mais positiva e acolhedora. Então, assim, é super importante que, diante de uma birra da criança, a gente tente validar o sentimento dessa criança. Ou seja, tentar compreender de fato o que é que motivou aquele comportamento dela. Então, você precisa dizer para aquela criança e dizer que entende ela, que ela esteja frustrada, que ela esteja chateada com algo, que ela esteja decepcionada, com raiva, mas que o que ela deseja naquele momento não pode ser realizado. E aí descreva a situação para ela e tenta oferecer uma outra opção. É uma criança pequena, mas um dos pontos mais importantes em toda essa fase, né, da adolescência dos bebês é a parte de você, quer dizer, aliás, não só nessa fase de adolescência dos bebês, mas para um todo da infância, é você validar o sentimento do seu filho. Você validar, e validar não significa concordar e dar aquilo que ele quer. Mas validar significa você dizer que você está sendo empático, que você entende, que você se coloca no lugar dele. Então, assim, pai, mãe, cuidador, né? Tentem, professor, né? A escola também precisa, o professor precisa ter essa atitude de validar o sentimento dos seus alunos também. E isso é super importante. Na verdade, isso é o pulo do gato, né? Pra gente saber lidar com tudo isso. Porque muitas vezes a criança ela ainda não sabe lidar com as emoções dela. Ela não se regula emocionalmente com 2 anos. Ela não sabe ainda o que é aquilo que ela tá sentindo e consegue nomear e expressar aquilo da forma mais adequada. Então, muitas vezes ela vem com aquela onda da raiva, ela expressa aquilo em forma de comportamento desafiador do pai e da mãe, né? De testar os seus limites. Mas, na verdade, ela só tá expressando. Ela só tá colocando pra fora aquilo que tá dentro dela, mas que, na verdade, ela não sabe como manejar, né? De uma forma linguisticamente falando. E adequadamente, emocionalmente. Porque ela não entende ainda muito o que se passa dentro dela. Então, assim, valide o sentimento da criança, né? Tente conversar com ela, tente compreender o que é que motivou aquele comportamento. Por que ela se frustrou? Se decepcionou porque levou não, porque não vai levar aquele objeto naquele momento, né? Então, explique novamente, como eu falei, dando aquele exemplo de comprar o presente do amiguinho. Então, fala, filho, a gente fez um combinado. Hoje é só o presente do amiguinho da escola. Mas da próxima vez que a gente vier, a gente tenta escolher um brinquedo para você. Mas não ceder necessariamente para que a criança pare de dar aquele escândalo no ambiente externo, público, né? Então, assim, prestem muita atenção nisso. Validem o sentimento do seu filho. Isso é muito importante. Para tudo, isso vale para toda a infância da criança. Então, assim, tem muita gente que diz por aí, sem plateia não tem show. Então, caso a criança esteja tão irritada que você não consiga estabelecer um diálogo com ela, tente dar um tempo. Saia um pouquinho de perto, obviamente, de modo que você consiga ficar de olho, né? Para que ela não corra perigo, né? Mas tenta dar um espaço para ela. E fala pra ela que você a ama, né? Mas que não consegue ajudar ela enquanto ela estiver se comportando dessa forma. Não é ignorar. Porque eu acho que a gente, quando ignora, a gente perde. Porque a criança tá pedindo atenção. E se ela tá pedindo atenção, é por um motivo. O que a gente precisa é ensinar, na verdade, é essa criança a se regular. Mas a gente só vai conseguir ensiná-la se a gente acolher, se a gente validar aquilo que ela tá sentindo. Não ignorar aquele sentimento, sabe? Mas tenta se afastar um pouquinho,
filho, eu amo você, mas eu só vou conseguir dialogar com você, eu só vou conseguir me comunicar bem com você quando você parar de chorar. Enquanto você chora, eu não consigo te entender. Eu não consigo entender o que você quer. Isso é importante você ir falando, porque você começa a ensinar ao seu filho que o diálogo ele é capaz de resolver muitas coisas. Não grito, não devolver com grito, né? E outra, isso é uma coisa muito assim, que dá muito certo, principalmente com criança pequena, 2, 3 anos, que é você ter um segundo plano. Por exemplo, nessa hora da birra, que você tentou estabelecer um diálogo, já validou o sentimento da criança, até se continuou com birra, continuou dando aquele escândalo dentro do supermercado, muda o foco da criança. Tenta mostrar outra coisa, outro objeto. Filho, que tal ao invés desse brinquedo, essa bola pra gente dar pro Joãozinho? Sabe? Por quê? Quando a gente começa a tirar o foco da criança daquela situação para outro assunto que chame a atenção dela, muitas vezes a criança dispersa daquilo que ela estava querendo naquele momento. Porque, como eu falei lá no início, a criança, uma hora, ela vai dizer que quer uma coisa. Dali a 2 minutos, ela vai dizer que não quer mais aquilo. Então, se a gente dispersa um pouco e tira um pouco o foco dela daquilo que ela quer naquele momento, a gente acaba conseguindo encerrar a birra ali. De uma forma tão simples, simplesmente desviando o foco dela para outra coisa. Então, assim, outra coisa que você pode fazer é, como eu falei no início, fazer combinado antes de sair de casa com a criança, né? Diz pra ela pra onde é que vocês vão, o que é que vocês vão fazer, falar pra ela como espera que ela se comporte. Então, muitas vezes, o que pai e mãe erra, eu sei que é no sentido de querer acertar ou de querer tentar manter as coisas bem, é tentar fazer barganhas com as crianças. Ah, se você se comportar lá, eu deixo você escolher um brinquedo pra você. Mas isso não é positivo, porque a criança ela vai acabar associando que o bom comportamento, na verdade, ele merece uma premiação, e isso não é legal. Porque na sociedade, quando essa criança crescer, não é o fato dela ser bem comportada que ela vai ter recompensas por isso. Entendem? Então, assim, outro ponto que você pode fazer é oferecer uma possibilidade de escolha para essa criança. Como nessa fase a criança ainda está se percebendo enquanto indivíduo, grande parte dos comportamentos desse bebê, eles são motivados pela necessidade que a criança tem de se impor e de mostrar que ela tem vontade própria. Então, essa característica ela é saudável para o desenvolvimento da criança, mas gera muitos conflitos, já que muitas vezes ela acaba se recusando a entender aquilo que o pai e a mãe pedem. Então, para amenizar, ajuda se você der a possibilidade de escolher a criança, mas dentro do limite daquilo que você pré-estabeleceu. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Por exemplo, você chega para a criança e diz: você quer usar essa roupa ou aquela? Você está pegando 2 roupas. Você sabe que a criança precisa vestir uma roupa porque ela vai sair para, sei lá, passear. Ela não pode ir só de fralda. Dando um exemplo. Então, assim, você acaba dando a possibilidade de escolha para a criança entre uma roupa e outra, mas dentro daquilo que você já queria, que era que ela vestisse uma roupa. Ou, por exemplo, você quer levar esse carrinho ou você quer levar esse boneco pro parquinho? Então, você tá dando uma opção de escolha para a criança mais uma vez, entre um objeto e outro. Ou, na hora de escovar os dentes, filho, você quer escovar os dentes antes, durante ou depois do banho? Então, você está dando uma possibilidade de escolha. Você vai começando a incentivar a autonomia dessa criança, embora ainda esteja dentro de algo pré-estabelecido por você. Então, assim, vai muito do jeito que você fala, do jeito que você faz com a criança. Então, essa é outra dica. E uma outra dica simples é que você, pai, você, mãe ou você, cuidador, escolham suas batalhas. O que é que eu tô querendo dizer? Testar as regras, desafiar os limites, se jogar no chão quando tá contrariada, bater em alguém ou até nela mesma, não obedecer, são comportamentos que fazem parte da vida de toda criança, toda ela. Nenhuma criança ela consegue se comportar bem, super bem sempre. Nenhuma criança. Por quê? Porque isso faz parte do processo de desenvolvimento, de descoberta de mundo, de autonomia. Então, assim, é importante saber quais são as batalhas que você vai querer lutar.
Tem umas que são desnecessárias, você tentar entrar e tentar, né, como é que eu posso dizer? Você tentar controlar determinadas situações. Tem uns que não valem a pena. E eu digo isso às vezes até dentro de casa. Então é importante que o pai e a mãe, eles tenham clareza de quais são esses valores que você quer transmitir para o seu filho, daquilo que é importante para você, né? E o que é que pode ser relevado. Tem coisas dentro de casa, muitas vezes, que vão acontecer que você vai dizer assim, tá errado, tá, mas dá para relevar. Relevem, nem toda batalha precisa ser vencida, nem toda batalha precisa ser enfrentada. Então, assim, para a sobrevivência dos pais, né, e de toda a família, algumas birras devem sim ser, deixa pra lá, essa dá pra deixar pra lá. Outras você vai começando a incentivar e a transmitir os seus valores, né, aquilo que é importante pra você, aquilo que é relevante pra você enquanto família. E uma outra dica, última, mas não menos importante que todas as outras, é não se incomodar pelo que os outros vão falar. Eu digo isso principalmente para aquelas birras que as crianças fazem em locais públicos. Então, assim, é muito fácil julgar e apontar o dedo quando a gente tá fora da situação, né? A gente sabe que a birra faz parte da vida de toda criança, então não se sinta culpada com a situação e não se preocupe com o que é que A, B, C ou D vai pensar. Siga o seu plano, respira fundo, segue essas orientações que eu falei, segue o plano, né? Criança, na verdade, assim, é importante eu até frisar isso, que cada criança, ela é única e que não tem uma fórmula mágica para criança. Você conhece o seu filho melhor do que ninguém. Então, você sabe o que é que vai funcionar e o que é que não funciona para cada situação. Então, assim, é uma fase difícil? É um período em que a criança sente que ela tem que batalhar pelos desejos dela, para que eles sejam atendidos, e isso faz com que elas lutem a qualquer custo. E isso vai fazer com que elas mudem o tom de voz. Lembra que eu falei da pesquisa que foi feita na Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos? Eles são capazes de mudar o tom de voz para poder convencer você a dar aquilo que eles querem, ou que eles acham que querem. Então, assim, nós que somos adultos também temos uma lista enorme dos desejos, das necessidades que a gente acha que a gente tem. Mas a gente sabe filtrar o que é mais importante, o que é menos importante, né? E a gente sabe transformar esses desejos, essas necessidades nossas em projetos, né? Que a gente vai se dedicar, a gente vai se esforçar, né? A gente vai saber esperar pra gente conquistar determinadas coisas. E a gente sabe que esses desejos, esses sonhos, esses projetos nossos, eles podem acontecer e eles podem não acontecer. E que a gente pode sim se frustrar porque algo não aconteceu ou não saiu conforme a gente queria. Mas imagina, seu filho que não tem essas habilidades todas ainda desenvolvidas, ele não sabe o que fazer, ele não sabe como lidar. Então, esse é o grande aprendizado nesse início, né? Que tem início, na verdade, nessa fase da vida. E que vai ser exercitado sempre com as conquistas dessa criança, com as frustrações. Quem diz que frustração não é bom, não sabe que está perdendo o que é frustrar um filho de algo. A frustração, ela é muito importante para o desenvolvimento da criança. Então, assim, nessa fase de 2 anos, sim, que seu filho vai saber definitivamente que ele é uma pessoa, que você é outra mamãe. E é o momento em que essa criança ela tá se diferenciando do adulto e ela sente por necessidade mostrar isso, demonstrar isso para o mundo. É como um adolescente que muitas vezes precisa se distanciar do adulto e muitas vezes, inclusive, discordar para ganhar autonomia, para ganhar independência, para se perceber diferente e único no mundo. Então, ambas as fases, elas são momentos de passagem para se ter mais autonomia. E aí a gente fala, meu Deus, autonomia, meu bebê só tem 2 anos. Mas é por isso que a gente chama esse período de adolescência dos bebês. Então, assim, essa fase, ela passa. Não tem uma hora exata para que esse comportamento ele comece e que ele termine. Isso varia muito de acordo com a personalidade da criança e a forma como você cria. Porque a forma como você vai lidar com as situações que vão acontecer no meio dessa crise dos 2 anos é que vai lidar
se vai ser mais rápido, se vai ser mais demorado, né? Mas uma coisa é certa, passa. Isso vai passar. Então, assim, reforço que quando a gente tenta, enquanto adulto, corrigir esse tipo de postura, né, da birra, da grosseria, né, esse tipo de comportamento desses bebês, com castigo, com grito, com tapa, a criança vai construir dentro dela a vontade e a necessidade de vencer esse adulto. Até que ela é capaz até de esquecer qual foi a atitude que ela teve, e o foco vai virar única e exclusivamente vencer esse adulto. E aí, o que é que acontece? Em vez de entrar nesse embate, os pais precisam considerar o desejo do seu filho e entender a vontade dele é muito importante. A vontade que seu filho está tendo naquele momento, ela é extremamente importante. Mesmo que seja para poder o pai e a mãe negar depois. Vejam, parece contraditório, mas não é. Porque se o embate se estabelece, o adulto e a criança, eles sentem que precisam vencer um ao outro. Então forma-se um círculo meio que vicioso, perigoso, difícil e muito desgastante. Então, mas você vai perguntar, Carla, mas como é que eu faço se meu filho se joga no chão e grita num lugar público? Minha gente, esqueçam palmada, tapa, puxão de orelha ou qualquer outro comportamento agressivo para tentar conter uma birra. Lembrem daqueles passo a passo que eu falei. Antes de sair de casa, conversa com teu filho, contextualize o que é que vocês vão fazer. Diga como é que você espera que ele vai agir, o que é que ele pode, o que é que ele não pode fazer. Contar com as consequências, né, para esse mau comportamento do teu filho. E não ceder às manipulações, ao choro, ao grito, ao esperneio, né? Não ceder. Mas acolher aquela emoção. Isso é super importante. Validar o sentimento daquela criança. Mesmo que ele não saiba dizer que está frustrado, mesmo que ele não saiba dizer que está desapontado. Mas acolha, abrace, amor, muito afeto. Opte por tentar disciplinar ou explicar porque A mais B não vai dar em levar o objeto para casa depois que a birra passar. No momento da birra, não é o momento, porque ela tá colocando para fora toda a frustração dela e o descontentamento que ela tá sentindo ali. Então, não é o momento. Então, é sempre importante que a criança compreenda o que ela fez e o porquê da ação que você, enquanto pai, mãe ou cuidador, teve em relação a ela. Evite brigar, evite repreender seu filho na frente de outras pessoas, para que a criança não cresça se sentindo constrangida e nem você também. Um reforço assim que eu acho importante, e é como eu falei anteriormente, é a questão de você mudar o foco da criança para outra coisa. Funciona muito, minha gente, sabe? Dá ótimos resultados. Então, assim, tem alguns estudos que sugerem que é possível, inclusive, você pedir a uma criança de 2 anos que ela se acalme e escute o que ela está querendo dizer. E isso não está fora do alcance de uma criança de 2 anos. Então, por mais que seja difícil para você achar que seu filho vai entender que você está falando para ele de que ele precisa se acalmar, que ele precisa escutar o que ele está querendo pedir naquele momento, ainda assim seu filho é capaz de entender isso. Então, assim, confiem, não subestimem seus bebês de 2 anos, né? Essa é uma fase, e aí eu vou já aqui me preparando para finalizar, mas essa fase não é só coisas ruins, né? Não é só um período de dificuldade, de birras e choros e brigas e discussões, mas essa é uma fase muito bonita da criança também. Então a gente tem muita coisa bonita para falar das crianças, porque a gente tá falando de aprendizado, né? Por mais que as crianças ainda elas estejam aprendendo a se comunicar, é justamente nessa relação que elas vão aprender. Então a forma que a gente fala é muito importante, porque esse aprendizado ele vai acontecer desde sempre. Então, com 1 ano, 2 anos, com 3 anos, a capacidade de compreensão também está se desenvolvendo como um grande espiral de desenvolvimento. Então, como a criança ela ainda não sabe argumentar, né?
realmente sobre os desejos e as vontades que ela tem, ela usa a birra. Mas é na nossa coerência, na nossa constância de informações, de posturas, né, de formas claras, que a gente vai começando a formar esses valores internos para elas pequenas. Então, é um processo contínuo? É um processo rápido? Não. Mas pega a tua criança no colo, mostra o que não pode, o que pode oferecer, o que pode pegar. É o melhor caminho para a construção. O aprendizado, ele não vai acontecer de uma vez só, né? Aprendizado, a gente tá falando de aprendizado. O aprendizado, ele é vivo, ele é processual, é uma caminhada que acontece todos os dias. E se perceber caminhando é que, na verdade, é o mais importante. Por isso que é tão importante que pai e mãe, eles cuidem do seu estado interno. É importante, sabe? Para que vocês consigam ensinar realmente de uma forma clara, de uma forma coerente e de uma forma coerente com os princípios que vocês têm. Então, vamos focar nas coisas boas, nas coisas lindas que tem nessa fase, porque é uma fase em que as crianças estão aprendendo a falar, então é cada coisa linda que eles falam, a forma, até o falar errado deles é bonito pra gente. Então, vamos se encantar com a beleza dessa primeira fala das crianças. Eles contam histórias, né? A gente vê a felicidade deles de ajudarem em algo. Então, é quando você pega um objeto e diz assim, leve até papai, leve até mamãe. Então, essa ajuda deles, eles se sentem importantes, eles se sentem existentes enquanto seres humanos. Então, assim, ver essa felicidade deles por ajudar é incrível. Ver o quanto eles se surpreendem com algo inesperado, com um barulho que um brinquedo faz, com o som que vem de determinado instrumento musical, pelas coisas engraçadas que eles falam, né? Por a gente perceber a inocência deles, enfim, até a gente perceber a independência deles e ver que eles estão crescendo nos seus enormes 2 anos de idade. Então, assim, a beleza nessa crise, nessa adolescência dos bebês. Então, assim, vou encerrando, né, com uma perguntinha que me mandaram, que era como ensinar os filhos nessa idade a lidar com os sentimentos. Então, não é fácil você ensinar a criança a lidar com os sentimentos, mas a melhor forma para lidar, eu vou trazer isso muito para a questão dessa adolescência dos bebês, é tentar compreender o que acontece com a criança, né? Tentar fazer com que ela consiga dar nome aos sentimentos dela. E para isso a gente pode fazer, assim, pai e mãe dentro de casa pode começar a ensinar as emoções básicas para a criança, como amor, como raiva, todas essas emoções, amor, raiva, tristeza, nojo, alegria, todas elas têm funções adaptativas extremamente importantes para o ser humano, não só para a criança. Então, assim, ensinar essas emoções para as crianças é fácil. A gente pode ensinar com bonequinhos, a gente pode ensinar com os emojis, por exemplo, né? A gente pode ensinar imprimindo em casa algumas expressões faciais de personagens infantis que a criança goste, ele estando triste, ele estando alegre, e começar a ensinar a criança que emoções são essas. Por que é que fulaninho sentiu uma emoção? Por que é que Beltraninho sentiu determinada emoção? E a partir dessas emoções, a gente começar a ensinar a criança que todas essas emoções estão juntas e reunidas dentro dela, todas ao mesmo tempo. E aí, isso às vezes faz uma baguncinha dentro da criança, mas elas vão começar a entender que ela se sente alegre quando ela tá perto do papai e da mamãe. Ela vai dizer que se sente triste quando fica na escolinha e papai e mamãe vão embora. Ela vai dizer que sente raiva quando o papai diz que ele não pode mais brincar e que tem que fazer a tarefa. Então a criança começa a nomear porque ela começa a entender que emoções são essas. Então uma dica que eu posso dar é que vocês comecem a ensinar essas crianças, e aí não necessariamente precisa ser uma criança de 2 anos, mas você comece a ensinar essas crianças quais são as emoções básicas, pelo menos as básicas, né? Porque aí isso dá pra ela um determinado conhecimento para ela poder dizer algo que ela tá sentindo, certo? Então, acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar, né? Eu queria dizer para os pais e as mães
que, em geral, essa fase do Terrible Two, ela termina por volta dos 3 anos, às vezes se estende um pouquinho, mas não encare isso como algo terrível, porque ela faz parte do neurodesenvolvimento normal da criança. Então, na verdade, enxerguem isso, ressignifiquem, né, essa adolescência dos bebês, mas ressignifiquem isso para uma grande oportunidade de aprendizado, né? Não só para a criança, mas também para vocês enquanto pais, de estarem exercitando paciência, autocontrole, né? É uma ótima oportunidade para a gente conduzir a criança pelo caminho do sucesso realmente. Lembrar que a maior ferramenta que a gente tem disponível é o afeto. Então, assim, lembrem-se sempre de, tipo, o afeto é sempre o mais importante. Lembrem-se de passar os valores que são fundamentais para vocês. Empatia, gratidão, amor, compaixão, são valores tão importantes e às vezes tão pouco vistos na sociedade da gente, que talvez se a gente repensasse a importância da gente estar passando esses valores para as nossas crianças, como a gente teria uma sociedade muito diferente. Então eu deixo aqui como uma sugestão de livro para vocês. Na verdade não vai ser nem livro, vai ser um filme, que é Divertidamente. É um filme, é uma animação. É um filme leve, mas é um filme que te ajuda até a conversar com o teu filho, né? Enfim, sobre as emoções. Porque ele vai falar sobre a alegria, ele vai falar sobre a raiva, a tristeza, de que todas elas têm a sua função e que todas elas são importantes para a regulação emocional da gente, né? Então é isso. Eu queria agradecer o espaço e agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre esse assunto, e é isso. Espero ter contribuído com vocês, me coloco à disposição caso vocês tenham alguma dúvida, tenha algo que vocês queiram tirar dúvida, podem me procurar que eu tô aqui à disposição para ajudar vocês, tá bom? Um beijo.